A fé bíblica, Hebreus 11, primeira parte. O que é fé? Muita gente pensa sobre este assunto. O escritor do Hebreus passa a maior parte dos capítulos sobre a necessidade de crer na obra de Jesus na cruz do Calvário. Explica a salvação completa. E depois de muitos capítulos sobre quem é o sumo sacerdote, o que ele fez, agora em capítulo 11, ele cita várias pessoas que atingiram fé e atuaram em fé, são os heróis da fé e exemplos de fé para nós. Ele começa no capítulo 11 com a única definição que existe na Bíblia, aqui sobre a fé. Então vamos ler o primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. A palavra certeza, convicção, é um sinal, é algo que promete algo real, é uma outra realidade, essência. Então, fé trata de uma essência daquilo que Deus é. E através das provas, ou seja, experimentar com Deus, nós verificamos a realidade de Deus, aquilo que nós não vemos, mas torna-se evidente em nossas vidas. Então, fé produz substância, fé produz esperança em nós. É a certeza que nós esperamos, ou melhor, é aquilo que nós esperamos é produzido por fé. Durante o inverno, às vezes nós vemos, por exemplo, hoje, algumas flores que dão sinal de primavera. E embora que esteja ainda frio, com chuva, mas uma pequena promessa que Deus vai trazer a primavera nas próximas semanas. E depois com vários outros versículos aqui, o escritor fala como as pessoas e nós podemos entender o que é fé bíblica. O versículo 3 diz, através da criação do mundo, nós cremos que foi Deus que criou o mundo. Versículo 3, pois fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, as árvores, a natureza, etc., não foi feito de que é visível. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que pessoas dizem, eu não vou crer a não ser se posso tocar ou ver algo. Mas é o contrário com Deus. Primeira moeda do céu é fé. Depois nós realizamos Deus. E assim foi neste quadro de criação. Deus falou, haja luz. Aqui é a palavra rema, uma palavra criativa, uma palavra falado, que criou a luz, os animais, os vegetais, etc., só através da palavra de Deus. E ele não foi, o mundo não foi evoluído, ou não foi através de um Big Bang, simplesmente Deus criou o mundo pela sua palavra. E a palavra dele produz fé em nós. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós atentamos e obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ter fé. Nós podemos ouvir a palavra de Deus através da leitura bíblica, através das pregações, através das palavras de revelação, profecias, por exemplo, ou palavras de um irmão ou irmã, que produz fé em nós, através da natureza também. Nós podemos ouvir a palavra de Deus no íntimo do coração. Não é normalmente uma voz audível, mas mesmo assim, ouvimos a chamada de Deus, siga-me, seja santo. Essas são as palavras de Deus que criam em nós algo especial. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
Eu esqueci de ler versículo 2. Pois foi por meio dela, a fé, que os antigos receberam bom testemunho. O livro de Hebreus está cheio de exemplos de pessoas que tinham fé. Agora vamos para a vida de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Ou seja, enquanto Caim ofereceu também uma oferta, não foi aceito por Deus por causa da atitude de Abel, dos Caim, desculpe, porque foi feito de boca para fora, perfunctório, superficial, um coração que não quis dar sacrifício a Deus. Enquanto Abel ofereceu um sacrifício com toda fé, com toda sinceridade, com todo o coração, no íntimo do coração, com devoção. Então, ele foi aceito. E Deus está à procura de pessoas que vão viver uma vida de sacrifício. Isto é um exemplo de fé. Quando nós vivemos uma vida de devoção a Deus e vivemos uma vida de coração, de sacrifício, não por obrigação, mas porque nós conhecemos e experimentamos o amor de Cristo. É natural, é de bom grado e com honestidade queremos render a nossa vida cristã, a vida em todas as partes, é uma entrega total. Então, a fé engloba esta ideia de sacrifício e nós podemos considerar o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso tempo com os filhos, ou netos, ou família, como se fosse o mesmo sacrifício. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, é considerado um sacrifício. Isto muda tudo. Cada minuto do dia pode ser uma adoração a Deus, um simples acto de sacrifício. Quando nós fazemos coisas banais, por exemplo, lavar a louça, isto pode se tornar um acto de fé em agradar a Deus. E nós podemos dizer, sim, eu estou disponível a Deus para a minha vida, para servir. Não é, no primeiro lugar, boas obras e ajudar os outros e fazer sacrifícios em si próprios. Não. Se não fosse em fé, nada vale. Então, Deus olha para isto. Em 2 Coríntios 8, 5, diz que os coríntios entregaram as suas vidas primeiro a Deus, depois em ofertas, dízimos para não foi os coríntios, foi os macedônios. Primeiro a Deus e depois ao Paulo em oferta. O nosso primeiro acto de fé pode ser um sacrifício a Deus, a nossa vida. Romanos 12, versículo 1, eu vou ler este versículo que fala de fé. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, quando nós adoramos de coração, nós entregamos a vida a Cristo, isto é culto, é adoração. Não é só cantar, mas o nosso coração entrega a Deus totalmente. E queremos servir Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo. Isto é o verdadeiro sentido de adoração. E Maria, quando o anjo Gabriel foi ter com ela, ela diz, eis-me aqui, Senhor. Então, é uma vida de serviço. Isso é fé. Quando nós dizemos, não, eu não vou viver para mim próprio, eu vou viver em pequenos sacrifícios para Deus, viver uma vida de fé. Andando mais para o versículo 5, que fala de Enoque, em versículo 5, diz que pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado,
receber o testemunho de que tinham agradado a Deus. E versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos tem de ser feito com fé, com atitude de fé. E é preciso crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que os busquem. Então, Enoque andava com Deus e queria realmente agradar a Deus. E ele queria ouvir Deus, ele queria entregar a vida a Deus e queria confiar em Deus. Em Gênesis 5, versículos 21 a 24, nós vemos aqui a vida de Enoque, que andava com Deus. Diz em versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu a 365 anos. Ele não viveu tanto tempo como os outros patriarcas, outras pessoas antes do dilúvio. Viveu muitos anos mais, mas ele foi entregue, ele foi arrebatado por Deus. E ele viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, ele confiava no invisível e ele viveu andar com Deus para agradar a Deus e para receber recompensa. E Deus nos chama para andar por fé ou confiança em Deus, diariamente em tudo, nosso trabalho, etc. E 2 Coríntios 5, 7 diz, andamos pela fé e não por visto. Isto requer fé em todo momento do dia. Pensa nas recompensas que vão receber por tua fidelidade. E também no futuro, mas também há recompensas agora de paz e alegria. No meio da aflição, confie no Senhor. O último aqui, desta primeira parte, é a vida de Noé, que também andava com fé, e nós vamos ler aqui em Hebreus 11, voltando para a passagem, que Noé construiu um barco sendo avisado do futuro do dilúvio. É um bom exemplo como nós devemos também andar com fé. Vamos ler versículo 7. Desculpe, não é 7, mas deixe-me ver aqui. Não é 7. Sim, é 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, ou seja, fé, não se vê coisas, anda pelo invisível. Ele não viu o dilúvio, mas movido por santo temor, ao ouvir a palavra de Deus, a profecia, ele construiu uma arca para salvar sua família, sem ver água, sem ver chuva, sem ver rios, sem ver inundações, nem sabia o que era um barco. Ele construiu durante 100 anos, por meio da fé, o arca que ele condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E construiu o arca para salvar a sua família. Então, avisos sobre o futuro podem ser negligenciados, descartados pelas pessoas, ou, em nosso caso, temos de levar muito a sério os avisos de punição, do castigo, do futuro que Deus nos deu, estas promessas, estes avisos. Já mencionei recompensas para o nosso serviço. Vai haver julgamento, este é um aviso. Vai haver inferno para quem não crê. Vai haver prestação das contas a Deus. E o livro de Hebreus tem 5 avisos, porque
o povo a quem o escritor escreveu estava em risco de ignorar os avisos. Então, este trato de fé para nós levar em conta os avisos de Deus. Hebreus, se voltar para trás um pouco, Hebreus 2, versículo 1 a 3, diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, temos de prestar atenção a promessas, aos avisos de Deus, de castigo, se nós desviamos de Deus. Então, são exemplos, nesta primeira parte, este primeiro vídeo, de ações, pessoas que atuaram em fé. A palavra fé no Novo Testamento é raramente um substantivo, é uma ação. Então, fé é uma coisa que nós fazemos, cremos em Deus, confiamos em Deus para ver a realidade de Deus, a prova, o testemunho, a realização daquilo que naquilo que nós cremos. Então, fé está baseada na palavra de Deus no primeiro lugar, a palavra falada ou escrito, ou em nosso coração do Espírito Santo, e nós atuamos à base desta fé e sacrificamos, vivemos uma vida que quer agradar a Deus, não viver uma vida que está em derrota, viver com o maior pensamento de viver em fé com Deus e não andar com incredulidade. Que Deus o abençoe.